Flamengo empatou a partida com o Cruzeiro no jogo de ontem. O que isso significa, irmão? Que o Palmeiras é o líder? Não entendeu nada? Eu vou te explicar. Com esse empate do Cruzeiro com o Flamengo ficou com 55 pontos. E o Palmeiras com 52, manteve os 52. E o Cruzeiro com os 51. Porém, o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. E esse jogo que a gente tem de diferença com o Flamengo é contra o Juventude, que está lá na 18ª posição, praticamente já está rebaixado. Não tem mais nada nesse campeonato a se angariar. O que significa? O Palmeiras já venceu esse jogo. Então, o Palmeiras tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, está empatado ali, 55-55. Só que o Palmeiras fica com 17 vitórias e o Flamengo com 16. Então, matematicamente, obviamente, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. E eu não estou sendo soberba, eu estou sendo realista, irmão. E outro detalhe importantíssimo em relação ao Flamengo, em relação ao Palmeiras, é que você nota que o Palmeiras está em ascendência e o Flamengo está em decadência. Nos últimos 5 jogos do Flamengo no Brasileirão, deu apenas 2 e empatou 3. Fez jogos horrorosos na Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil. Então, cara, o Flamengo está sim jogando um mau futebol. Comparado ao Palmeiras, que vem em ascendência, se você é flamenguista e está vendo esse vídeo, é de se preocupar. E não é só eu que estou dizendo isso. Os próprios flamenguistas estão com a orelha em pé. Eu trouxe aqui o pilhado. Ah, e sem contar a torcida, cara. Vocês repararam que ontem, no jogo do Flamengo, tinha 80 mil torcedores, o estádio estava lotado. Foi o recorde, parece, deles lá. E tinha apenas 4 mil cruzeirenses. E mesmo assim, você ouvindo o jogo na televisão, você ouvia mais a torcida do Cruzeiro do que do próprio Flamengo. Cara, é inacreditável. Mas enfim, bora ver o pilhado falar aqui. Ontem, depois do jogo ruim do Flamengo contra o Cruzeiro no Maracanã, eu trouxe a informação de que o Flamengo, nos 3 últimos jogos em casa pelo Brasileirão, somou 3 pontos apenas. Contra o Grêmio, contra o Vasco e contra o Cruzeiro. E para mim o Felipe Luiz, além da pontuação em casa, também tem que se preocupar com a queda no desempenho, nas atuações do Flamengo. Vamos lembrar, gente, jogo contra o Grêmio, perdeu muito gol. Chegou a ser ridícula a quantidade de gols que o Flamengo perdeu contra o Grêmio. Aí depois contra o Vasco, um jogo ruim contra o Vasco no Maracanã. Aí contra o Estudiantes na Argentina, um jogo ridículo para uma quarta de final de Libertadores. Um Flamengo com muito menos vontade que o adversário. Um Flamengo que poderia ter sido eliminado da Libertadores mais uma vez por um time bem pior do que ele. Foi assim contra o Olímpia, foi assim contra o Peñarol, poderia ter sido contra o Estudiantes. E agora contra o Cruzeiro, um outro jogo ruim. Porque eu sei que agora contra o Cruzeiro aparecem as pessoas que querem defender e dizem: ah, mas o Cruzeiro tá brigando pela liderança, é um adversário dificílimo. Tá bom, mas foi recorde de público no Maracanã e o Flamengo jogou até pior do que o seu adversário dentro de casa. Então, foi outro jogo ruim, na minha opinião. Mas se é para relevar o Cruzeiro, e o jogo contra o Vasco? E o jogo contra o Estudiantes fora de casa? E a perda de gols infinita contra o Grêmio? Então, é bom, sim, que o Felipe Luiz comece a abrir os olhos, porque qualquer tropeço nesse momento pode ser fatal. Tem semifinal de Libertadores contra o Racing, que é um bom time, mas é pior que o Flamengo. O Flamengo tem que jogar bem e tem que ter sangue nos olhos, como não teve no segundo jogo contra o Estudiantes. E agora tem uma sequência dificílima de jogos pelo Brasileirão. Isso é bom abrir o olho também. Tem Bahia fora de casa, tem Botafogo fora de casa e tem o Palmeiras no Maracanã. Ou seja, o Flamengo vai precisar melhorar muito o futebol diante dos jogos recentes que teve para vencer e pontuar nessas 3 próximas partidas. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Botafogo, Bahia e Palmeiras. Contra o Palmeiras eu vou... É lógico que eu vou falar que o Palmeiras vai ganhar. E contra o Bahia vai jogar lá naquele gramado ruim, cara. Ruim. Provavelmente vai dar empate ou vitória do Bahia. Porque jogar naquele gramado lá é muito difícil. Principalmente os clubes que são mais técnicos, né? E contra o Botafogo é clássico. E sem dizer, cara, na minha opinião, o Flamengo está... Tá faltando isso aqui, cara, pra entrar em crise. E é agora, é exatamente agora que o Palmeiras tem que ganhar os próximos jogos e pontuar, porque o Flamengo vai derrapar, cara.
vai derrapar. Ontem no jogo, deixou o Pedro no banco. Você sabe como é que é o Pedro, né? Então o cara já entrou ali no segundo tempo fazendo biquinho, não fez nada, cara. Quem assistiu o jogo sabe, o Cruzeiro engoliu o Flamengo, cara. Engoliu, foi muito melhor o jogo todo. O Flamengo só conseguiu de fato se sobrepor ao Cruzeiro quando o Cruzeiro perdeu um jogador. E mesmo assim, defensivamente, o Cruzeiro conseguiu dominar os avanços do Flamengo ali com uma baita tranquilidade. Então, Flamengo, cara, na minha opinião, está na beira do abismo, prestes a entrar em crise. E outro detalhe muito importante é a questão da torcida, cara. Como a torcida... Talvez a torcida antiga do Flamengo não, mas essa torcida que frequenta o estádio do Flamengo hoje, irmão, que torcidinha modinha, viu, cara? Separei um vídeo lá da Cazé TV, onde eles falam sobre a torcida do Flamengo. Cara, assim, as arquibancadas do Maracanã em jogo do Flamengo vivem um drama. Vivem um drama porque é muito decepcionante. O Maracanã, o adversário que vem jogar no Maracanã, ele não sente mais medo, não sente acuado. Óbvio que você entra e vê, caralho, o Maracanã lotado. Assim, eu estive no gramado contra o Estudiantes, contra o Cruzeiro eu estive na arquibancada. O Maracanã não inflamou uma vez no jogo. Eu tô falando, inflamar, quando todo mundo canta, não acontece mais. Não acontece mais. É assim, é triste demais porque você pega os anos ali de 2007, 2008, 2009, principalmente, né? Anos que o Flamengo sofreu um pouquinho mais, 2009 foi campeão brasileiro. Porra, eu vi a arquibancada ganhar jogo pro Flamengo. Hoje, não acontece. E assim, dá uma agonia, cara, porque eu tava até discutindo isso, porque parece que é a construção da nova realidade das arquibancadas, e aí eu não sei se do futebol brasileiro em geral, tá? Acho que um pouco também, mas da torcida do Flamengo especificamente, eu falo. Por quê? O que acontece? O porquê do drama? São algumas organizadas. Então fica uma organizada aqui, outra aqui, outra aqui. Cada uma puxa uma música. Você que tá entre elas, você não sabe o que você canta. Fudeu. Aqui puxa Ó Meu Mengão, aqui puxa o hino do Flamengo, aqui puxa Raça, Amor e Paixão. Tu começa a cantar o hino, do nada vem o Ó Meu Mengão e tu fala assim, opa, não vou cantar. Não vou cantar. Isso se você quiser cantar, porque tem muita gente que não vai pro estádio pra cantar. É a galera do Fla Selfie, a galera que vai pro... marca uma pré... chega alucinado, nem vê o jogo. Cara, você vê vídeos na rede social que viralizam dos caras assim, dormindo durante o jogo, e caindo, e arrumando confusão, porque no final, Flamengo em si, foda-se. Ali é uma desculpa pra beber e pra... Enfim, de cada um também, né? Sem julgamentos. Mas quando você me pede pra analisar a arquibancada e a força da torcida, o que acontece é isso. E, cara, eu assisti o jogo do Flamengo ontem, eu posso garantir pra vocês. O que esse cara falou aqui, cara, a torcida do Flamengo é exatamente isso. Sabe a coisa mais, assim... fez alguma coisa que o Flamengo fez durante o jogo? Foi isso aqui, ó. Todo mundo, isso aqui, ó. Todo mundo. Pá, bater palma. Foi o momento que fez mais barulho no jogo. Lá no segundo tempo, a torcida começou a bater palma. Foi, olha que... Então, a palma é mais alto que a própria garganta dos flamenguistas, mano. E tem muita gente que reclama da torcida do Palmeiras ainda, cara. É inacreditável, nós tá bem de torcida. Porque é inegável, igual o cara falou aqui. Eu acho que essa questão da elitização da torcida tá em todo lugar. Hoje tá em todos. Mas no Flamengo tá pior, cara. Mas muito pior. A torcida deles não incentiva nada. E pra gente dar um pouco de risada, rir um pouquinho, separei o vídeo do nosso amigo Bodão. Bora ver aqui. Eu não quero ser uma pessoa insuportável, mas se Pedro tivesse sido titular, ele teria feito um gol nesse jogo aqui. Agora sim, Felipe vai dar a entrevista agora, se ele vai assim, não, Pedro não estava 100%, resolvemos, beleza. Mas se Pedro tá nesse jogo, ele faz um gol. Primeiro tempo, a bola passou na frente da área umas 400 vezes. Passa pra lá, passa pra cá. Ninguém bota o pé. Ninguém bota a cabeça, ninguém bota a pomba, ninguém bota nada. Nada pra ser gol. Nada. Dito isso, fizemos um ponto. Flamengo segue líder. Domingo tem guerra contra o Bahia. E daqui pra frente é só final, tá? Daqui pra frente é só final. Todo mundo vai fazer isso aí. Cruzeiro hoje veio com quatro volantes.
4 volantes. Todo mundo vai querer empatar com o Flamengo. Cabe a nós fazer o gol. Cabe a nós fazer o gol. Fizemos 1 ponto. Mas eu digo que nós perdeu 2. O Palmeiras agora só depende de si, mano. Só depende de si. Com esse jogo a menos que a gente tem contra o Juventude, que está praticamente rebaixado, é só vencê-lo e assumirmos a ponta da tabela. Porque com essa vitória contra o Juventude, o Palmeiras vai para 17 vitórias e o Flamengo fica com 16 vitórias. A gente ganha no critério de vitórias, beleza? Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Eu não estou sendo soberba, estou sendo apenas realista. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui. Deixa aqui embaixo. O Palmeiras só precisa fazer o nosso. Só dependemos de nós para sermos campeão, beleza? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Um abraço, avante palestra, fui!